apresentar o irmão Eduardo, que é uma bênção, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Oremos a Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos por tudo que o Senhor já nos entregou nesta noite. Também queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que já é revelada. Inspira, ilumina e guia o Teu Filho, Senhor. Ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. A igreja do Senhor, o Senhor conhece a sua igreja. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Só dar um aviso aqui, rapidinho. Irmãos, por favor, não fique se locomovendo na hora da mensagem. Amém, irmãos? Amém. Irmão Manuel, veja se tem alguém lá atrás. Se está fila para ir no banheiro, fala que o banheiro está quebrado. Para ir para o culto. O espírito da vigilância foi embora agora, em nome de Jesus. Todo mundo vai ouvir a palavra. E assentado. Tendo sede, dá um toque que tá ali a diaconisa na porta. Tem mais aqui, tem suporte. Diz que você não vai morrer. Tá bom? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar, igreja? Estou um pouco nervoso. É difícil pregar aqui. Congreguei aqui 21 anos. Cheguei aqui, era 5h30, fiquei orando ali. Fiquei relembrando os momentos, os tempos. Quantas vezes nós oramos nesta casa, fazemos parte desta casa. Quantas manhãs víamos nas orações das irmãs, nas tardes de libertações. Muito bom. Estou um pouco nervoso, porque aqui, esta igreja, é a igreja que tem a melhor escola dominical do campo. Aqui tem os melhores professores do campo. Então é difícil pregar aqui. Toda a minha caminhada, a minha chamada em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meu sonho sempre foi dar uma aula que nem meu irmão dá. Ele sempre para mim foi uma inspiração na escola dominical. Eu ficava admirado ele dando aula. E um dia eu vou chegar nesse nível aí. Mas estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 12. Glorificado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz também com minha esposa, minha filha. Meu filho está comigo. Normalmente eles ficam na sede e eu vou pregar sozinho. Então eles vieram hoje. Glórias a Deus. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado. Para mim é uma honra. Eu fico olhando aqui para trás, irmão, e eu me lembro de uma história de um homem que teve um grande livramento em uma grande enchente. Teve uma enchente e ele passou por essa enchente. Deus deu a ele um livramento nessa enchente. Aí ele falou para Deus assim: aonde eu passar eu vou contar, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, esse livramento dessa enchente, Deus. Aí a história diz que ele morreu e ele foi para o céu. E no culto do céu lá, ele teve uma oportunidade, ele pediu oportunidade, porque ele disse que aonde ele fosse, ele contaria esse testemunho. Aí o anjo falou para ele: espera um pouquinho aqui, porque já você fala. Aí chegou a vez dele falar que ele ia contar sobre o grande livramento da enchente. Só que antes do anjo passar para ele a oportunidade, aí o anjo falou assim para ele: só toma cuidado com o que você vai falar, porque Noé está na plateia. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar aqui, porque sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Meu Deus. Eu aprendi que a inteligência e a sabedoria da vida. A inteligência é saber que tomate é uma fruta, e sabedoria é não colocar na salada de fruta. A inteligência é saber que tomate é uma fruta.
sabedoria é não colocar ela na salada de fruta. Gênesis capítulo 12, versículo 7 nos diz assim: E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, dizendo: A tua semente darei esta terra. Então Abraão edificou ali um altar e que lhe aparecera, e passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor Jeová. E depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo cada vez mais para o sul. Verso 10: E havia fome naquela terra, e Abraão desceu, pois, ao Egito, para morar ali temporariamente, porquanto grande era a fome na terra. Oh, glórias a Deus. Oh, Raquel, você sabia que nem Abraão ainda estava preparado? Se a gente vê, Raquel, todos esses grandes homens da Bíblia, Abraão, Raquel, ele foi o pai da fé, mas até ele errou, continuou. Então ninguém está preparado. A gente está aqui, né, pastor, se preparando. A cada dia mais a gente tem que se santificar, a gente tem que se preparar para o que Deus tem na nossa vida. E aí eu li aqui no verso 8 que Abraão passou ao monte ao oriente de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E ele armou a sua tenda. Note que ele primeiro armou a sua tenda ao oriente, Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Então entre os dois, ele arma, ficando Betel de um lado e Ai do outro. Ai é a cidade que Josué vai perder para aquela pequena cidadinha. E Ai significa julgamento, e Betel, casa de Deus. Então ele fica meio indeciso entre o julgamento e a casa de Deus, e arma a sua tenda no meio. E aqui vai dizer, irmão, que por quê? Porque ele ainda arma primeiro a sua tenda. Aí você vai ver no mesmo versículo que depois ele arma um altar. Primeiro, Abraão, ele estabeleceu os seus interesses. Ele armou primeiro a sua tenda. A tenda fala dos nossos interesses, irmãos. Quando nós estabelecemos primeiro os nossos interesses, depois da casa de Deus, depois das coisas de Deus, depois eu vou dar um pulinho lá no altar, depois eu vou adorar um pouquinho. Primeiro os meus interesses. Se sobrar tempo, eu vou hoje no culto. Então, Abraão, ele estabelece primeiro a sua tenda. E Abraão, irmão, eu aprendo muito com Abraão. Deus faz-me uma promessa, né? Que ele seria pai das nações. E Abraão teve 3 mulheres na sua vida. Abraão teve Sara, Abraão teve Agar, e Abraão também teve Quetura. E essas 3 mulheres, para que Deus cumprisse na vida dele o que Deus prometeu, que ele seria pai de todas as nações, essas 3 mulheres, cada uma delas representa um dos filhos de Noé. Porque quando Noé passa pelo dilúvio e Deus povoou a toda a terra de novo, através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então dali sai todos que nós vemos hoje. Então, para Deus cumprir na vida de Abraão a promessa que Deus tinha feito para ele, Deus levanta 3 mulheres, e cada uma, Sara, que é dos semitas, Agar é do Egito, ela é de Cã, e Quetura é de Jafé. Então dali Deus tira tudo da vida de Abraão.
Porque os judeus batem no peito que nós somos filhos de Abraão. Mas você também pode dizer que também você é filho de Abraão. Porque você é filho dele pela fé. Mas e Abraão, ele me ensina muitas coisas. Muitos segredos. Abraão, ele é um homem que sabe investir. Ele é um homem que sabe abençoar a sua descendência. Ele abençoa todas as suas descendências. E como você faz isso? Eu faço isso porque eu aprendi com Abraão. Eu quero abençoar toda a minha descendência. Ainda que eu não faça muita coisa na terra, mas eu vou deixar uma herança para os filhos dos meus filhos. Porque eu sei o segredo de Abraão. E o segredo de Abraão é que quando ele sabia que havia um investidor, Ricardo, ele investia naquela pessoa. Ele ficou sabendo que lá pro lado da onde ele saiu tinha um homem que era um grande investidor. Quando ele manda Eliezer, ele manda toda a riqueza dele com Eliezer. E esse moço cresce os olhos. Aí Abraão fala dele, pode deixar um pouquinho com ele. Depois eu mando Jacó. Aqui eu posso pregar a Bíblia porque eu sei que aqui tem Bíblia. Aqui, como eu falei, aqui tem os melhores professores de escola dominical. Se você não vem na escola dominical dessa igreja, você não sabe o tesouro que você está perdendo. Olha quem está falando aqui, sentou muitos anos aqui para aprender. Glória. E Abraão, ele sabia desse segredo. Quando Deus fala para ele assim, ó, a tua quarta geração vai voltar para essa terra e ela será escravizada. Aí ele falou, por quantos anos? 400 anos. Ah, por 400? Então eu preciso ofertar por esses 400 anos. Aí a Bíblia diz que ele compra o campo e ele paga 400 ciclos. Por cada ano que o povo dele ia ficar, ele ofertou, irmão. Por ele ser dizimista, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, verso 9, que Levi recebe o dízimo, porque Abraão pagou o dízimo. Ele abençoa a quarta geração dele, irmão. Levi é filho de Jacó, irmão, a quarta geração. Aprenda esse segredo com Abraão, irmão. Seja ofertante e seja dizimista. Abençoe a sua posteridade, abençoe a sua descendência. Olha o que Deus falou, eu darei a terra, essa a tua descendência, a tua semente. E cada vez mais a gente vai melhorando. A cada descendência, irmão, Deus ia melhorando neles. Meu Deus. Passa rápido. O que falar, né? A hora passa rápido. Vamos estar aqui. Porque o filho dele foi melhor do que ele. Eu sempre falo isso, e é uma vida, e é uma coisa que eu carrego na minha vida. Abra em Gênesis 26. Que eu sempre profetizo. Pastor, eu sou um preparador de caminho. Eu só estou preparando o caminho. Esses jovens, eles vão ser melhor do que eu. Meu Isaac, eles serão melhor do que eu sou um preparador de caminho. Eu fui chamado para isso, para preparar caminho, ajudar aqueles que vêm atrás de mim, que é mais poderoso do que eu, que sabe mais do que eu, que vão saber mais do que eu. Eu só sou um preparador de caminho da vida. Isso é que eu profetizo sobre a vida de cada jovem nesta noite. Gênesis 26. E o filho dele foi melhor do que ele. Vamos ler já o 25.
Gênesis 26, 25. Essa é a mensagem poderosa. E Isaac erigiu ali um altar e invocou o nome do Senhor Jeová e armou a sua. Hã? Então primeiro ele fez o quê? Primeiro ele colocou Deus na frente. Viu, Davi? Primeiro ele colocou o altar na frente, depois ele armou a tenda. Abraão, primeiro ele armou a tenda, depois o altar. Aprenda esse segredo. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Isaac falou: meu pai, eu vou fazer diferente. Isaac colocou primeiro o altar, depois a tenda. Estabeleça primeiro as coisas de Deus na sua vida. Leia ao verso 1. E sobreveio à terra uma fome pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão, porque por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor a Jeová e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. O que Deus falou para Isaac? Não desça para o Egito. E o que eu li no capítulo 12? Que havia uma fome na terra, e Abraão desceu para onde? Como ele estabeleceu primeiro a tenda, depois o altar, passa fome. Abraão colocou, Isabel, primeiro uma tenda. Aí Deus falou: vai vir uma fome, você passa por ela. Isaac, não, primeiro o altar. Aí Deus falou: não, você não. A igreja pegou. Quando você aprender a estabelecer primeiro o altar de Deus, você não vai passar fome. Quando vier um corte na sua fábrica, onde você trabalha, se você colocar primeiro o altar, Deus vai falar: ele não. Deus vai falar para você que você não vai passar. Coloca o altar em primeiro lugar. Vai ter um corte. Esse não. Esse não, esse você não mexe. Esse é meu. Ele coloca o altar em primeiro lugar. Tem muita coisa aqui. Meu Deus do céu. Estabeleça. Faça isso na sua vida. Eu ensino para minha família, minha igreja, em casa. Primeiro se prostra. Amanheça o dia se prostrando. Põe a cara no pó. Paga o seu dia. Quando a gente faz isso, pastor, comece a fazer isso. Você vai ver que aquela pessoa que está te perseguindo na empresa vai parar. Ele vai começar a temer você. Ele vai ter medo de você. Ele vai ver você e vai começar a ficar com medo de você. Porque Abraão, ele vai no capítulo 21 com esse mesmo Abimeleque. Vê lá. Para mim finalizar aqui. Ó, o 21. Ele vai ter com Abimeleque. Que Abimeleque também foi ter com o filho dele. Só que com uma diferença. Só que para Abimeleque, ó, verso 28. E Abraão pôs as 7 cordeiras das ovelhas à parte, porque ele fez ali um pacto, porque ele ficou com medo de Abraão.
porque Abraão estava enriquecendo. Então Abimeleque ficou com medo dele. Faz um pacto comigo aqui, que teu filho, que ele já estava com medo da descendência dele. Irmão, quando você aprender o segredo de Abraão, a sua descendência vai ser forte na terra. Aonde ela passar, irmão, as pessoas vão temer. Então Abraão pegou o quê? 7 cordeiras e colocou à parte. Aí ele falou: o que essas ovelhas é à parte aí? Porque eu estou fazendo um pacto que esse poço aqui de Beceba, esse pocinho de Beceba, Isaac no capítulo 21, Ricardo, ele está nascendo, ele é uma criança ainda. E Abraão já está ofertando por ele. Não dá, mas a gente sabe que no capítulo 26, Abraão, Isaac, ele vai começar a escavar os poços que o pai dele cavou. Jovem, pega essa, jovem. Respeita quem tem história. Ó, esse é um segredo da minha vida. Respeitar quem tem história, pastor. Meu Deus. Quando eu vejo o pastor Arnaldo, pastor Severino, meu coração treme. Respeite esses homens. Respeite. Desentulhe os esforços que os vossos pais fizeram. Os pais da fé, irmão. Jovens, respeitem autoridades. Então Isaac, ele desentulha primeiro os esforços do pai dele. E os caras vão tomando. Mas Deus está atraindo ele para Beceba. Não dá para olhar o texto, você vai ver que ele está indo para Beceba. Deus está atraindo ele para Beceba. Porque quando ele cava, quando ele mete a enxada lá no poço, em Beceba, a Bíblia diz que vai dar água viva. Deus tem o melhor para você. Quando você souber respeitar os poços antigos. Olha como está dizendo, pastor. Abraão cavou o poço, Isaac os entulhou, Jacó coloca a placa e Jesus bebe do poço. Olha, cada descendência vai melhorando. Você não vê Jacó cavando poço. Onde você viu que Jacó cavou poço? Mas eu coloco a placa. Aprende isso. Isso eu ensino lá na sede. Olha quem sou eu. Mas eu ensino lá na sede. Eu falo todo domingo sobre a oferta na sede. E eu falo lá na sede que tudo que você fizer, serve com a oferta. Eu duvido se não vai dar certo. Se você será com uma oferta, eu duvido. Abraão está colocando 7 cordeiras à parte, dando uma oferta por aquele poço. Que o filho dele é criança ainda, mas ele vai tomar posse desse poço. Falta um minuto. Amém? Pega isso. Tem muita riqueza aqui. Tem muita coisa. Ó, aí ele foi com Abraão. O Abimeleque foi com Abraão. Ele foi só com Ficol, né, que era o chefe do seu exército. Ele foi lá só com Ficol. Mas o Abimeleque, quando ele foi para ter com Isaac, ele levou um conselheiro chamado Eusate. Porque o Eusate não foi com Abraão. Aí o Eusate falou assim: ó, eu preciso ir agora. Irmão, pastor, os conselheiros são poderosos. Se você que é líder, acha que só você manda, nunca vai dar certo. Por isso que o pastor coloca o primeiro e o segundo. Sempre consulta o segundo, sempre consulta o terceiro. O conselheiro é poderoso. Então Abimeleque falou assim: não, eu preciso levar agora um conselheiro. A Bíblia diz que Davi reinou com 2 conselheiros. E Salomão, o homem mais sábio, ele reina com 24 conselheiros. O homem que foi chamado, conhecido como o homem mais sábio da terra, precisou, pastor, de conselheiros. Olha como conselheiros são importantes.
Uma vez termina essa mensagem. Vocês aguentam mais 10 minutos? Vamos pegar mais. Tem muitos segredos aqui. Deus maravilhoso, aleluia. Graças a Deus. Abraão, ele foi o homem dos altares. Ele foi levantando altares. Em Gênesis 22, ele vai, sacrificar. Deus pede a ele seu filho. Tem um segredinho lá, porque Deus fala assim, ó: Abraão, Abraão, e eles se levantam. Eis-me aqui. A hora que vê Deus chama Deus 2 vezes: Abraão, Abraão. Meu Deus. Por quê? Porque Deus sabia. Aí fica assim, ó: vai ao monte molhado, monte que eu te mostrar, e oferece teu filho, o teu único filho, aquele a que tu amas. Porque Deus está falando para Abraão, pastor, de um filho só, sendo que ele tinha 2. Na verdade, ele só tinha 1. Olha, sabia? Abraão, ele só tinha 1 filho, o Abraão. Assim como Jacó, quando ele muda o nome para Israel, ele também só tem 1 filho. Por que Abraão, Deus está falando teu único filho? Porque Deus está nos ensinando como pedir para Deus. Como é que eu oro pedindo para Deus? Da mesma forma que Ele me pede. Porque Deus falou assim, ó: me entrega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E quem foi que Deus nos entregou? O único filho que ele tinha, é que ele amava. Então Deus está ensinando a Abraão a pedir: Abraão, eu quero que você me peça do mesmo jeito que eu te pedi. glória a Deus. A gente fica pedindo fusquinha, irmão. Para com isso. Peça na proporção do seu Deus. Por que eu disse que ele é o único dele? Porque Ismael, quando nasceu, ele era Abrão. Entendeu? Pegou? Ele não havia ainda mudado o nome dele. Então Abraão só tem um filho, que é Isaac. Assim como Jacó só tem um filho quando ele muda para Israel. Qual é o único filho de Israel? Benjamim. Glória a Deus, aleluia. Aprende isso. Então Deus vai falar para ele assim: pega seu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece para mim. Aí ele vai falar assim, fala para os moços depois: fica aqui, que eu e o moço iremos e tornaremos. Olha a fé dele. Esse que você precisa aprender com Abraão, mudar a sua linguagem. Glória a Deus. Ele sabe que ele está indo para o monte subir para matar o menino, mas mesmo assim ele está dizendo: eu e ele vamos voltar. Por quê? Pare de falar negativo, fale positivo, vai dar certo. O meu carro não quebrou, ele está com um pequeno vazamento no óleo. Glória a Deus. Eu estou sem namorado, não, ele está estudando, ele está fazendo faculdade. Meu Deus. Fale só positivo, irmão. Glória a Abraão, aprende com Abraão. Ele falou assim: eu e o moço iremos e retornaremos. Nós vamos adorar, porque aquele que sabe adorar, irmão, ele é diferente. Glória a Deus. Abraão, um verdadeiro adorador. E você que adora, adore com intelecto, com sabedoria. Glória a Deus. Nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Irmão, quem que ficou em casa, ficou cuidando de jumento. Só adora quem vem para a igreja, irmão. Glória a Deus. Meu Deus. Então Abraão falou assim: nós vamos, fica aí, que eu e ele vamos voltar. Porque na mente de Abraão, ele matou o menino. Na mente de Abraão, ele matou o menino. Em Hebreus fala que ele matou. Então ali, dá tempo aí, pastor. Ali você vê os 2 cordeiros. Porque ele falou assim para o filho dele: filho, Deus preparar para si um cordeiro. Foi o caminho?
Porque ele estava vendo a lenha, o cutelo, as coisas. Tudo está faltando alguma coisa, pai. Deus vai prover um cordeiro para si, meu filho. Então quando ele sobe e ele vai fazer o sacrifício e amarra o menino, que Isaac é uma oferta viva. Não sei se eu falo sobre isso. Eu vou pular isso. Tem umas coisas que é forte, eu não sei se vocês vão aguentar. Toda oferta que não sai do coração não é oferta. A oferta verdadeira é aquela que dói. Então, o Isaac é uma oferta viva. E ele vai descer o cutelo sobre o menino. Aí o anjo brada do céu e diz assim: Abraão, Abraão, não faças isso. Não faças isso. E esse anjo é o anjo do Senhor. Esse anjo é Jesus. Jesus está dizendo assim: Abraão, não faz não. Por isso que quando Jesus está na cruz e ele morre, aí ele brada dizendo: está consumado. Quando Jesus brada na cruz que está dizendo está consumado, ele está dizendo: Abraão, que você começou lá, eu consumo aqui, eu termino aqui. Porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Abraão, não faça, deixa que eu faço. Porque ali na tipologia há os dois cordeiros: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação é na presciência de Deus, que é o Isaac morto na mente de Abraão. E o cordeiro que está amarrado lá atrás é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que é o mesmo cordeiro que Deus matou para vestir Adão e Eva. Então ali você vê os dois cordeiros. Olha que esse homem viveu, irmão. A cada dia mais a gente tem que melhorar na presença de Deus, conhecer mais esse Deus, andar com esse Deus. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor. Bênção. Amém? Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Que bênção, né? Que bênção, graças a Deus. Os irmãos recebem essa palavra? Amém. Dá para atravessar esse deserto aí? Bênção do céu. Que alimento, né? Com a força desse alimento, a gente caminha muitos dias. Dá para caminhar muitos dias. Deus abençoe a vida do servo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram cooperando conosco. O nosso irmão Zé Teodoro, acho que já foi, o irmão Zé Teodoro foi atrás do Sampaio. A irmã Raquel, Deus abençoe a irmã Raquel. Raquel também já foi? Você já tinha desviado de novo. Deus abençoe a vida do servo de Deus. Que Deus dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana próspera a todos os irmãos. Amanhã tem oração. Quero que eu errar agora. Amanhã tem oração com toda a igreja, amém, irmãos? Na terça tem a tarde da bênção.